Fala, artesão empreendedor! Tudo certo com você por aí? Seja bem-vindo aí a mais um Café com Artesão. Olha só, hoje a gente está no episódio de número 117 do Café com Artesão. Já deixa um like logo de chegada, te inscreve no canal, manda a tua pergunta aqui embaixo no espaço de comentários, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. E lembra lá, ó, sem gestão não existe produção sustentável no artesanato. E tudo aqui tem que servir como pavimento para o caminho do sucesso. Olha só, a pergunta de hoje foi feita pela Luana Farias. E olha só o que ela perguntou. Cliente quer para ontem, como impor um prazo sem parecer grossa? Luana, essa pergunta é muito boa, porque ela não fala só de prazo, ela fala sobre postura, fala de postura. O problema não é que o cliente quer para ontem. O cliente sempre vai querer para ontem. Todos, unanimemente. Ó, eu quero para ontem. Você quer para ontem. O problema é quando você não sabe responder sem culpa, sem se sentir culpada. E aí o que acontece? Você acaba prometendo um prazo por impulso, aceita o impossível e trava teu processo, atrapalha a tua fila e ainda corre o risco de ficar com fama de atrasada no artesanato. Ó, isso não vou dizer que é uma coisa que é impossível de acontecer. Não, às vezes acontece. E às vezes acontece da gente atrasar uma encomenda. Acontece isso, deu atrasar uma encomenda. Da gente aqui, ainda mais que a gente trabalha em equipe. Mas o ponto aqui não é aprender a ser grossa com o cliente, e sim aprender a ser clara. Porque clareza não é grosseria. A gente já cansou de acontecer, de atrasar o serviço do cliente e a gente ser claro com o cliente. Olha, aconteceu determinada situação. Manda foto, manda feedback, avisa o pessoal, ó, estamos aqui com 90% dele pronto, certo? Então, clareza é sinônimo de profissionalismo. Deixa eu te mostrar 3 erros que fazem com que o artesão vire refém do prazo. O erro número 1 é responder pela emoção. A pessoa te aperta e você vai lá e diz, acho que dá. O erro número 2 é querer agradar todo mundo. Eu já cometi isso aí várias vezes. E aí você aceita uma urgência sem estrutura. O erro número 3 é não ter regra de prazo. Cara, eu custei para entender isso. E quando eu entendi isso, que sem regra de prazo, cada cliente vira uma negociação nova. E o resultado disso tudo, você perde o controle lá da sua agenda e começa a trabalhar apagando incêndio. Então, grave isso aqui que eu vou dizer para ti. Prazo não se impõe com dureza. Prazo se impõe com processo e organização. Essa aqui é a chave que você precisa virar. Quem trabalha com prazo claro, passa um profissionalismo. Quem trabalha com prazo ali, jogando ali, com improviso, parece inseguro. Deixa eu te dar um método simples para você resolver isso agora aí. Pega papel e caneta e anota aí, ó. Essa sigla aqui, ó. Prazo é o nome da sigla. P de posição, R de regra, A de alternativa, Z de zelo e O de objetividade. Primeiro, posição. Primeiro P, posição. Você precisa entender uma coisa. Quem define o prazo é a produção e não a ansiedade do cliente. Muito menos a sua emoção. Se você deixar o cliente definir a tua agenda, você deixa, na verdade, de ser a dona do processo e ele passa a ser o dono. Então, a primeira virada mental é essa. Eu não respondo prazo para agradar. Eu respondo prazo com base na minha fila de produção e na minha capacidade lá, ó, produtiva. Isso muda todo o jogo. Porque quando você tenta ser boazinha com prazo, você vai continuar sendo injusta com você mesmo e com os clientes que já estão na sua fila lá te aguardando. Agora vem o segundo ponto, o R de regra. Você precisa ter prazo padrão e regra de urgência. Calma que eu vou te explicar. Um exemplo simples, prazo normal. Vamos supor que prazo normal para uma peça, digamos, intermediária, pequena, depende do artesanato, obviamente. Mas um prazo normal de 7 dias úteis. Um prazo urgente são 3 dias úteis, mas com uma taxa. Um prazo impossível eu não faço, para amanhã eu não consigo te entregar. Pronto, simples assim. Sem isso, você vira refém daquilo que a gente diz, ó, do só dessa vez eu faço, só dessa vez. O artesão, ele quebra
no só dessa vez. Ele não pode trabalhar no só dessa vez, porque o só dessa vez vira rotina. E hoje um cliente pede para amanhã, amanhã é outra, e daqui a pouco a tua agenda inteira vira uma urgência, vira uma correria, vira uma loucura. E se tudo é urgente, nada está organizado. Ter regra não te deixa ser grossa, te deixa previsível. E o cliente bom vai respeitar essa previsibilidade. O cliente bom, ele gosta de clareza. Agora vem o terceiro ponto. Não por ser o terceiro, não é menos importante, é tão importante quanto os outros, a letra A, alternativa. Pior forma de responder um não, assim ó, a pior forma é largar esse não seco. A melhor forma é largar um não, mas com um caminho, com um direcionamento. Por exemplo, você vai lá e responde para o cliente: para amanhã não consigo nessa versão completa, mas eu consigo te entregar ela em tal data, ou consigo te oferecer uma versão mais simples um pouco antes dessa data. Percebe a diferença? Você não fechou a porta para o cliente, você conduziu o cliente até a solução. Isso é muito importante, porque quem conduz o cliente com opção vai parecer muito mais profissional. Na verdade, vai estar sendo muito mais profissional, vai estar sendo um artesão profissional, um artesã no teu caso profissional. Quem entra na culpa, parece inseguro, passa essa insegurança se você dizer um não seco. Agora, se você não precisa dizer não de jeito nenhum, de forma atravessada, cara, você pode dizer da seguinte maneira, ó: desse jeito, nesse prazo, eu não consigo, mas eu consigo assim, ó, assim, assado ou em tal data, beleza? Isso é elegância comercial. Agora vem o quarto ponto, que é o zelo. O cliente precisa sentir que você não está negando por má vontade, muito pelo contrário, porque ele precisa entender que você está protegendo a qualidade do seu trabalho artesanal. Você está zelando pelo seu processo produtivo. E isso não é ruim. Dizer não para o cliente nesse sentido não é ruim, muito pelo contrário, é muito bom, porque ele vai passar a perceber valor em você e no seu trabalho, organização ele vai perceber. Então você pode falar assim, ó, da seguinte maneira: eu prefiro passar um prazo real para você e te entregar bem do que prometer algo corrido e comprometer toda a qualidade do meu processo. Cara, eu falo exatamente isso para todos os clientes que estão ali apressadinho, sabe? Essa frase ela é poderosa. Essa frase eu bolei há muito tempo e eu bolei por um certo feeling, por prática de ter um negócio artesanal, de já estar há muito tempo no mercado. Eu bolei isso de forma assim, de tanto fazer, de tanto levar pedrada, que eu aprendi a me defender da pedrada, dando uma pedrada de luva de volta. Você entende? Porque essa frase, ela mostra que você tem responsabilidade. E uma das características de um artesão profissional é ter responsabilidade. Você não vai ouvir eu falar isso a todo momento. Por que não? Se você decidiu trabalhar com artesanato, é óbvio que você tem autorresponsabilidade. Isso é óbvio, isso é de praxe, isso está incumbido lá no DNA do artesão, lá no DNA da artesã. Só que quando você mostra essa frase de forma como eu falei para você, poxa, não quero te entregar corrido e não vou fazer corrido para ti porque eu vou te entregar todo estragado. Vou te entregar mal feito, de um jeito que eu também não vou gostar, não gostaria de receber, mas se você me esperar, eu te entrego num prazo, tal prazo, e vou te entregar o melhor daquilo que você pode ter comigo. Sabe, é a mesma frase, só que foi dita de outra maneira. Você não está sendo grossa falando assim, você está sendo responsável. Você não está dificultando, você está cuidando do resultado que você entrega para o cliente. Olha só, falar de artesanato não é falar apenas das peças artesanais, né? E aqui tem outra coisa importante. Muito artesão se encola, muita artesã se encola porque acha que ser profissional é ser seco, é ser duro, lá falar de forma arrogante. E não! Ser profissional é falar com calma, com firmeza, ter um critério. E pega aí agora o quinto ponto, que é o O de objetividade. Não enrola demais, não pede desculpa demais e não escreve textão. Nada disso. A resposta boa de prazo ela é curta, firme, limpa e clara. Por exemplo, pega o meu exemplo, ó. Eu sempre falo assim, ó, o cliente está lá me forçando a dar o prazo e eu chego para ele e sempre falo isso para todos os clientes.
Hoje o meu prazo para esse pedido é de X dias. Eu uso muito um prazo que a gente tem de acordo com o tamanho do produto artesanal que a gente vai entregar ou das peças, da quantidade de peças. Nós trabalhamos aqui, isso eu não estou falando para ti, eu só estou usando um exemplo, tá? Presta bem atenção. A gente aqui, estou falando para ti o que eu falo para os meus clientes. A gente aqui tem 3 prazos, 30, 60 e 90 dias. Depende do artesanato que a gente vai fazer para a pessoa. E depende da fila de espera, obviamente. Você pode fazer a mesma coisa com os seus clientes aí, vai depender do seu artesanato, os dias vai depender do seu artesanato. Então você pode falar para o seu cliente a mesma coisa que eu falo aqui. Hoje meu prazo para esse pedido artesanal que você está me pedindo é X dias. Se você quiser, eu também posso te passar uma opção mais urgente, que eu posso te encaixar no meio dos outros clientes, só que aí tem uma taxa, essa urgência tem uma taxa. E pronto, sem novela, sem se justificar demais, sem parecer que você está lá implorando, me espera, por favor, certo? Implorando lá, me entenda, cliente, por favor, sem passar isso. Quanto mais você se explica, mais explica demais, mais você transmite que está insegura, mais insegurança você passa. E o cliente, ó, percebe isso. Então guarda a frase que eu vou passar para você agora aqui, ó. Resposta boa de prazo, ela é curta, firme, limpa e clara. Deixa eu te passar alguns scripts prontos para você copiar agora aí e usar quando o cliente apertar aí. O script número 1 para o prazo normal é você passar o seguinte, ó. Hoje meu prazo para esse pedido é de X dias úteis. Assim eu consigo te entregar com altíssima qualidade. Simples, claro, profissional. Quando o cliente chegou para mim e me perguntou, me faz para mim em tal tempo e menos tempo, pô, ele me jogou uma brasa fervente aqui e eu tô lá com essa brasa fervente aqui na minha mão. Quando eu falo dessa maneira que eu falei para você, simples, claro e profissional, eu jogo de volta a brasa no colo dele e a decisão é dele. O script número 2 é para você falar sobre o prazo de urgência com taxa. Anota aí, ó, papel e caneta, anota aí, ó. Para esse prazo mais curto, eu consigo te atender na modalidade urgente, porém tem uma taxa de urgência, porque eu preciso reorganizar toda a minha produção. Percebeu? Você não está inventando moda, você está explicando o porquê de forma simples, de forma clara. Pega aí o script número 3, caso você não consiga, mas tem ali como conduzir, beleza? O cliente chega e te aperta, pô, eu quero para amanhã, será que eu faço para amanhã? Ainda semana passada aconteceu isso, exatamente isso. Aconteceu do cliente chegar e trouxe ali uma peça grande de fazer, inclusive não tem como fazer de um dia para o outro, impossível de fazer de um dia para o outro, porque era uma T-forma até, inclusive. E ele pediu pro Júlio para fazer para amanhã. E o Júlio já largou na tampa essa mesma frase, só que adaptada para aquela T-forma. Ele chegou e disse o seguinte, e anota aí, ó, para amanhã eu não consigo nessa versão, mas eu consigo te entregar em tal dia. Ou te oferecer uma versão mais simples nesse prazo. Você vai falar da versão mais simples porque se você estiver vendendo produto artesanal ali, que é sob encomenda. E isso aqui é ouro, porque você não vai travar a venda. Você só, como eu disse, pega a brasa quente e joga no cliente. Você só reposiciona a expectativa. E olha só, vou ter que passar mais um script, o script número 4, anota aí, ó, porque você dessa maneira vai proteger a sua qualidade, beleza? O cliente vai lá e te aperta. E aí ele diz assim, poxa, mas pra mim, na amizade, não faz pra mim? Você precisa proteger a qualidade antes da amizade. Então você vai lá e fala o seguinte pra ele, ó, eu prefiro te passar um prazo real e te entregar bem do que prometer algo corrido e comprometer a qualidade e você sair até chateado comigo. Essa frase aqui passa muita plenitude, passa muita maturidade no artesanato. Imagina a seguinte situação prática comigo. O cliente chama você hoje e quer uma peça para amanhã. Você responde ali no impulso. Você pega e diz para a pessoa, eu acho que consigo. E aí, o que acontece? Você tem que correr, atrasa os outros pedidos, erra acabamento, se estressa, dorme tarde, corre o risco de ouvir até mesmo uma reclamação que você entregou um artesanato mal feito. Olha a resposta certa que você tem que dar para esse tipo de situação. Você vai lá e pega e diz o seguinte, para amanhã eu não consigo nessa versão porque hoje a minha produção já está comprometida, mas eu consigo te entregar em tal data. Ou te oferecer algo que eu possa fazer mais rápido, só que tem uma taxa para isso. Uma versão mais simples, se você quer nesse prazo, eu tenho uma versão mais simples, eu tenho até uma pronta entrega aqui. Pronto!
Isso é um posicionamento de empresa no artesanato. Porque empresa não trabalha na culpa, empresa trabalha com o processo. Luana, a virada é essa. Você não impõe um prazo sendo grossa, você impõe um prazo tendo processo. Hoje o Café com Artesão foi quase uma aula, né? Foi uma aula até mesmo de um curso. Olha, o cliente vai continuar querendo para ontem, sempre. Deixa eu contar um segredo para ti. Eu quero para ontem. Você também quer para ontem. Urgência é normal, é natural, ainda mais quando a gente fala de jeitinho brasileiro, não é mesmo? Então, você não deve continuar respondendo como se a tua agenda artesanal fosse algo elástico, você tivesse 40 horas em um dia. Você não pode fazer isso, beleza? Prazo claro, regra clara, opção clara. Isso vai te proteger. Isso protege a tua produção artesanal e protege a tua acima da produção, acima de vendas, acima de qualquer coisa, algo que o artesão zela. Como eu disse para ti, o artesão tem a autorresponsabilidade. Uma coisa que o artesão também tem e precisa ter no DNA dele é reputação. Você protege a sua reputação. Sem gestão, não existe produção sustentável, tá vendo? Não é mesmo? Esse vídeo aqui já comprova muita coisa. E sem produção sustentável, não existe 5 em 30, beleza? Deixa a tua pergunta agora aqui embaixo no espaço de comentários, porque pode virar o tema do próximo Café com Artesão. Olha, a dúvida de um pode ser o quê? Isso, a dúvida de muitos. Então, até o próximo episódio do próximo Café com Artesão e bora aí pro 5 em 30 do jeito certo. Grande abraço pra ti, espero que eu tenha contribuído pra ti também, que tá me assistindo, contribuído positivamente com esse conteúdo aí, beleza? Com o conteúdo da Luana. E Luana, espero que eu tenha contribuído positivamente para ti aí. Valeu, grande abraço e até o nosso próximo encontro no Café com Artesão.